Olá, tudo bem com você? Por acaso você quer obter fotos com bastante ampliação, como por exemplo nessa foto que eu estou mostrando? Ou ainda, se você é dentista, você quer obter fotos com ampliação como esta, de um dente fraturado? Ou mesmo se você não é dentista, mas quer obter imagens ou até vídeos de uma ampliação muito grande utilizando somente o celular? Se você está a fim de aprender, aguenta só um segundinho que eu já vou te explicar como. Quando a gente fala em fotos ou vídeo com grande ampliação, normalmente a gente está falando de equipamentos caros, pesados, difíceis de serem utilizados, como esse daqui, que eu já vou explicar bem rapidinho como é que funciona. Mas existe uma alternativa de baixo custo, considerando que hoje em dia praticamente todo mundo tem um celular, que fazendo uma pequena adaptação, acrescentando uma pequena lupa no celular, a gente tem resultados incríveis, como os que eu mostrei na introdução e que eu vou mostrar mais em detalhes agora. Veja só, aqui é uma comparação das imagens obtidas com esse equipamento, um equipamento reflex, com fole de extensão, anel de extensão, mais objetiva macro, mais flash macro. É um equipamento bem complexo de se utilizar. E esse aqui, o dispositivo que eu já vou ensinar para vocês como é que se monta. Desse lado aqui está a foto obtida com equipamento reflex e aqui a foto com o meu celular turbinado, vamos dizer assim. Vejam que a ampliação é maior com esse equipamento reflex digital, mas eu tenho resultado bem razoável com o celular. Aqui, a foto de um dente fraturado. Então, desse lado, a foto com a câmera reflex. Vejam que a imagem é bem definida, tem profundidade de campo, tem contraste, saturação de cores é muito boa. E aqui, desse lado, nós temos a foto com o iPhone e a lupa. A luz é do tipo contínua, e nós temos uma imagem um pouco mais esfumaçada, menos contraste, menos saturação de cor, mas nós conseguimos uma proporção de aumento boa, uma proporção de aumento grande. Se a gente não estivesse vendo essa imagem com a câmera reflex, possivelmente a gente acharia essa imagem com o celular muito boa. Aqui o mesmo dente fraturado, vendo a região de ápice. Desse lado de cá, a foto com a câmera reflex, ela é bem mais definida, a gente consegue ver detalhes, como por exemplo a saída do cone de gutapercha pela lateral da raiz. Desse lado de cá, a gente tem a mesma foto realizada com o celular. A gente tem uma boa proporção de aumento, mas conforme as imagens anteriores, um pouco mais esfumaçada, menos profundidade de campo, um pouquinho menos de definição, mas por uma finalidade geral, eu diria que está muito bom. Só para vocês terem uma ideia de como é lidar com esse equipamento no meu dia a dia. Vou confessar para vocês que não é todo dia que eu uso esse equipamento montado dessa forma. É só para situações muito específicas que eu preciso de uma ampliação tão grande. Então eu vou desmontar todo o equipamento. O que eu uso no meu dia a dia de consultório? Uma objetiva macro acoplada na minha câmera reflex e o meu flash twin com esse flash funcionando como comando desses flashes
O meu dia a dia de fotografia odontológica é com esse equipamento aqui, montado dessa forma. Mas, quando eu preciso de fotos específicas, de maior ampliação, o que eu faço? Eu solto o objetivo da câmera, acoplo. Opa, antes disso, deixa eu explicar o que é cada um desses componentes. Essa daqui é uma folha de extensão. Em inglês é conhecida por bellows. Bellows da Nikon, é o modelo PB6. Possivelmente a Nikon já não fabrica mais. Esse daqui é um anel de extensão PN11. Ambos têm finalidade de aumentar a distância focal de uma objetiva. Só que a folha ela tem o aumento da distância focal regulável. Então eu posso aumentar pouco ou aumentar bastante. Eu normalmente utilizo ela no máximo. Aqui então eu acoplo a objetiva na folha, acoplo o meu anel de extensão na parte traseira e aí acoplo minha câmera no anel, obtendo esse conjunto. Mas existe um detalhe, como essa folha não é TTL, ela não tem contatos eletrônicos, o diafragma é fechado de acordo com as marcações aqui na objetiva. Antes do disparo, eu preciso efetuar o fechamento desse diafragma através de um cabo. Existe a possibilidade de fazer o fechamento por essa alavanca, que tem dos dois lados, mas é de difícil manuseio mexer nessa alavanca sem tremer. Como eu estou utilizando flash, eu posso até utilizar o equipamento na mão. É um equipamento bem pesado, eu vou deixar como surpresa, mostrar para vocês quanto pesa isso mais para frente. Mas vou fazer uma simulação aqui de como é o uso no dia a dia na mão. Isso só é possível porque eu estou utilizando flash, isso é importante de frisar. Se eu estivesse utilizando luz natural, luz contínua, eu seria obrigado a colocar em um tripé muito rígido, um tripé que não treme nada, e mesmo assim talvez fosse aconselhável utilizar temporizador ou controle remoto para efetuar o disparo. Vou fazer aqui a simulação de uma foto da tampinha aqui da minha objetiva, para mostrar para vocês como é complicado achar o foco e efetuar o disparo. Então eu coloco a minha objetiva na ampliação máxima, 1:1, seguro o cabo disparador, flashes acionados, velocidade, ISO ok, balanço de branco, abertura, quando eu uso nessas situações normalmente utilizo abertura 11 ou 8. Vamos lá, achar o foco e efetuar o disparo. Ok? Vejam que o uso desse equipamento é bem difícil. Eu estou utilizando regulagens manuais que eu estou acostumado a fazer, mas mesmo assim eu tive que fazer vários testes antes para ver que tipo de resultado eu gostaria de obter. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto vocês acham que pesa um equipamento como aquele que eu mostrei? Quanto pesa esse celular com essa adaptação que eu fiz? Qual seria a diferença de peso? Vamos ver? Desse lado estou colocando minha câmera reflex com todos os acessórios para obter o máximo de ampliação. Mais de 3,5 kg. Desse lado de cá, vocês têm o celular com a lupa pesando 202 gramas. Ela é uma diferença de mais de 17 vezes. Segurar 3,5 kg na mão não é fácil, principalmente como você não pode tremer. Então você tem que manter uma isometria muscular muito grande durante muito tempo até encontrar o foco, efetuar o enquadramento, efetuar o disparo super lento para não tremer. Não é fácil com um equipamento tão pesado assim. Agora eu vou mostrar para vocês alguns vídeos efetuados com esse dispositivo aqui. Esse é um vídeo realizado
com um palito de fósforo aceso à distância com um maçarico. Utilizei a câmera lenta do iPhone e esse recurso de lupa nele. Vejam o vídeo obtido. Ali é a região da cabeça do fósforo suando. Olha só que coisa impressionante. Então, a combustão correndo. É algo muito bonito de se ver. Isso com esse recurso muito simples. E agora, um vídeo feito com o celular sem a lupa. Um vídeo simples. Vejam que coisa sem graça. Então dá muita diferença um vídeo produzido com recurso da câmera lenta mais a lupa e um vídeo normal com o recurso normal da câmera. Esse vídeo que eu vou mostrar na sequência para vocês, realizei junto a amigos, após um almoço. E enquanto o nosso amigo Idelcio estava fotografando flores, eu estava mostrando para os meus amigos Léo e Marcelo como é que funcionava esse meu dispositivo para fazer captura de insetos. Então aqui eu estava focalizando uma vespa sobre uma flor com esse equipamento que eu tinha mostrado para os meus amigos. E ali, vejam só, eu consigo capturar a língua ou probóscide da vespa. Ali o pólen nas patas traseiras da vespa. Coisa que a olho nu a gente não consegue enxergar nada disso. Olhem ali essas protuberâncias no topo da cabeça da vespa. Que imagem bacana de ser obtida. Com um celular turbinado. Não precisei de equipamento extremamente sofisticado. Embora pudesse ser feito sim, e talvez eu conseguisse contraste de cores, saturação, uma imagem mais bonita. Foi algo feito com bastante improviso, então o resultado eu posso considerar muito bom. E agora uma experiência que acredito que vocês nunca fizeram em casa, mas eu vou perguntar para vocês, o que tem naquele matinho atrás da onça pintada na nota de 50? Vocês fazem ideia? Então vamos lá. Vamos mostrar a filmagem. Aqui aproximando o celular sem zoom algum. Essa é a imagem que a gente tem do celular. E aí dando bastante zoom, o zoom máximo do celular, a gente já consegue ver bastante detalhes. Dependendo do tamanho da tela que você está vendo esse meu vídeo, você já está vendo alguns detalhes interessantes. E aqui colocando o meu dispositivo no celular. Celular com o zoom máximo. Vejam o detalhe do olho da onça, o outro olho. Vejam lá, aquele mato atrás da onça são vários números 50 verdes. No número 50 da nota, a gente percebe na porção inferior do número vários números 50. Isso só até uma parte do número, na parte de cima já são desenhos. Bem bacana, né? Você fazer ideia de que era assim. Esse vídeo vai ser muito interessante para os colegas dentistas, especialmente os colegas protesistas. Aqui é um coping de zircônia que eu estou desgastando de propósito, de uma forma errada, com um disco de óxido de alumínio, sem refrigeração. Então vocês vão ver que imagem bacana que aparece aqui. Olhem só, em câmera lenta eu consigo ver faíscas e a geração do calor gerou uma trinca no meu coping. Esse coping eu posso jogar no lixo. Se gerou calor e desgastou de forma incorreta, você já vê essas trincas. E com essa lupa é muito fácil de ver. E filmando ficou bem bacana. Aqui, para mostrar que
esse instrumento pode funcionar muito bem na comunicação com o seu técnico de prótese. Aqui um trabalho de soldagem no modelo guia, de conferência de soldagem, que eu vou mostrar para vocês que houve um problema de desadaptação da peça após a soldagem. Com essa lupa de grande aumento, eu consegui me comunicar com o técnico e passar para ele exatamente o que estava acontecendo. Vejam o zoom que eu consigo dar. Vejam a desadaptação da peça em relação à base de Duralay. Eu consigo movimentar essa câmera. Então esse filme, bem curtinho, eu faço e envio pelo WhatsApp. Então o meu técnico já tem acesso rápido, ele consegue entender o problema que eu estou tendo. Vejam a fresta por baixo do coping. A peça não está assentada após a soldagem. Ali o pôntico, que tinha contato com a base de gesso e agora já não tem mais contato. Isso indica que a peça sofreu alguma distorção de soldagem. Soldagem a laser, mas mesmo assim houve distorção. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês é com uma técnica de iluminação especial utilizando luz polarizada cruzada. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas depois eu vou deixar um link aqui em cima com um vídeo que eu ainda estou produzindo, estou para terminar, sobre fotografia de trincas. A luz polarizada é muito boa para essas situações. Então, vou mostrar para vocês agora esse vídeo. Então aqui eu tenho filmagem do dente trincado. Eu consigo ver a saída do cone de gutapercha pela lateral da raiz, visualizo muito bem a trinca. O fundo preto, na verdade, a luz polarizada, cruzada. Ali o outro lado da raiz, com a perfuração, com material de preenchimento dessa perfuração. O dente se fraturou, não foi pela perfuração, foi por outro motivo. Mas vejam que imagem interessante, eu tenho a retroiluminação do dente ao mesmo tempo que eu tenho o fundo preto. Isso foi obtido com o celular com a lupa, okay? Com um grande aumento e iluminação polarizada cruzada. Esse daí é o figura do meu amigo Kleber Carvalho, endodontista, palestrante nacional e da América Latina, que fala sobre os produtos da FKG. A gente tem se reunido aproximadamente uma vez por mês para a produção de material didático para as aulas dele. E a gente sempre faz um brainstorm muito intenso, e entre essas várias ideias que a gente teve, apareceu essa ideia de utilizar a lupa com a câmera lenta associada. E a gente tem feito vídeos muito legais. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir uma palestra do Kleber, vocês vão poder ver uma dessas nossas artes. Então, aqui um instrumento Expand Finisher, um instrumento de níquel titânio, uma liga patenteada, MaxWire. É um instrumento utilizado depois do preparo dos condutos para a limpeza deles. E vocês têm um instrumento de 25 centésimos de milímetro com conicidade zero. Vejam só que, enquanto o vídeo está paralisado, já tem uma excelente visualização das espiras. E aí eu vou botar para rodar o vídeo. Vejam, a câmera lenta ela começa depois de alguns segundos. Vejam que bacana o filme que a gente obteve desse instrumento, o Expand Finisher. Com a câmera lenta do iPhone, mas sem a lupa, esse é o vídeo que a gente obtém. Também bacana de se ver, mas não com aquela aproximação, com o poder de visualização das espiras do instrumento.
Então, esse é o dispositivo Faça Você Mesmo, que você vai aprender agora, que eu vou ensinar como é que se confecciona. O que você vai precisar? Obviamente de uma lupa, com algumas especificações que eu vou falar a seguir. Vocês vão precisar de silicone de laboratório, um silicone denso, silicone da marca Zeta Labor e o catalisador chamado Endurant. São materiais da Zermac, distribuídas pela Labor Dental aqui no Brasil. E um pedaço pequenininho de fita isolante. Bem, para vocês saberem onde adquirir as lupas, eu estou passando esse site da Intex, que é uma fabricante de lupas do interior de São Paulo, que é o fabricante que eu compro a maioria das minhas lupas. Eu tenho várias lupas, então eu tenho não somente essa, como tenho lupa de 10, tenho lupa de bolso, tenho vários equipamentos, esse microscópio de bolso, tenho lupas de outras marcas também, mas são lupas mais para leitura, para algumas experiências de ótica. Meu dia a dia de consultório é com lupas da Intex. Então a Intex tem lupas de vários tipos, lupas de bancada, lupas de cabeça, microscópios de bolso, lupa de relojoeiro, lupa de joalheiro. Eles têm muitos produtos. A lupa que a gente vai utilizar consta como sendo lupa de relojoaria, com cabo metálico, cromado. Essa é a linha de lupas de cabo cromado deles. A gente vai comprar essa lupa com 20 vezes de aumento. E por que essa lupa? Essa lupa eu utilizo para verificar adaptações de peças e algumas vezes para fazer uma inspeção direta na boca do paciente. Se você tem microscópio de consultório, então tudo bem, você não precisa disso. Mas é algo muito portátil, muito fácil, ergonomia, praticidade de uso. Eu uso no meu dia a dia de consultório de verdade. Nesse slide que eu estou mostrando, é uma peça de... é um núcleo fundido bipartido, é o corpo do núcleo. Visualizando a olho nu, eu não vejo problemas na peça, mas utilizando a lupa, eu já vejo uma bolha positiva que vai interferir no meu assentamento da peça. É uma bolinha que vai impedir o assentamento e que a detecção dela com silicone ou carbono em spray não é muito fácil. Então, se você, na lupa, antes da consulta com o paciente, efetuar o desgaste dessa interferência, o seu trabalho vai ser muito facilitado depois com o paciente sentado na cadeira. Vamos para o que interessa. Como montar? Primeira coisa que vocês precisam fazer: centralizar a lupa em relação à câmera do celular. Então vocês precisam achar qual é a posição centralizada, o centro óptico da lupa e da câmera, e achar uma posição para o cabo de tal forma que ele não interfira com a lateral do celular. Ok? Não pode ficar para fora, assim. Também não pode ocupar uma área muito grande, que senão depois vocês vão ter dificuldade para prender o celular na base de tripé. Coloquem a extremidade do cabo aqui com a lateral do celular, centralizem a lupa em relação à câmera. Esse é o primeiro passo. Outra coisa é que vocês devem observar onde estão os botões do seu celular, porque esse meu molde em silicone ele vai abraçar esses botões e será referência para o meu silicone ficar sempre na mesma posição quando eu colocar no meu celular. Vou separar dosando o meu silicone. Eu não vou fazer a capinha em tempo real, eu vou mais demonstrar como é que manuseia o silicone, porque o meu silicone está no final, estou precisando pedir novo. Com a colher medidora eu separo 4 porções de silicone pesado, Zeta Labor. Faço a marcação com a colher, então vamos supor que aqui eu tivesse 4 porções de silicone, faço uma marcação. Para cada porção de silicone, eu vou colocar 2 tiras de catalisador. Como aqui teriam 4 porções de silicone, eu colocaria 8 tiras de catalisador. E faria a homogeneização do material.
rapidinho, de tal forma que não ficasse nenhum veio vermelho. Montante de silicone, eu separo mais ou menos 1/4 ou 1/5 e vou posicionar esse material por baixo do cabo da lupa, dando suporte para esse cabo. Então eu confiro a centralização da lupa mais uma vez, posiciono o silicone por baixo do cabo, e aí com o restante do material eu vou cobrir, fazer uma faixa retangular aqui, cobrindo a lateral do celular, e ao mesmo tempo me assegurando que o silicone toca uma parte do aro da lupa, para que sirva de orientação. Toda vez que eu remover a lupa, eu consiga reinserir a lupa no meu silicone na mesma posição. Então é importante que o silicone abrace aqui a volta da minha lupa. Ok? Então, com uma régua, um instrumento metálico, vocês podem dar acabamento no silicone enquanto ele não polimeriza. E aí, é isso que vocês vão obter. O silicone envolvendo o cabo da lupa, silicone já polimerizado. Então eu tenho esses botões do meu celular que foram moldados pelo silicone. Eu tenho minha lupa fixada, que eu consigo remover e inserir quando eu quiser. Então eu consigo utilizar minha lupa para fotografia e consigo utilizar para visualização direta. Sempre é bom salientar que a fixação da lupa não é feita de uma forma simétrica. Então sempre tem um lado certo para eu colocar a lupa no meu silicone. Eu coloquei esse lado que o cabo tem uma menor distância da borda da lupa para baixo. Então vocês vejam, eu consigo encaixar sempre na mesma posição. Procuro a marcação dos botões no silicone e encaixei. Ok? Esses são os passos básicos para a montagem da lupa no celular. Mas aí tem a fita isolante, que serve para quê? Essa fita isolante, ela serve para bloquear a passagem de luz que entra pela borda da lupa que não fica coberta pelo celular. Vocês notam que existe uma porção de vidro que não fica coberta. E aí, se eu não cubro essa área, existe a formação de um halo devido à entrada de luz do teto ou de uma outra fonte de luz. Eu consigo eliminar esse halo colocando minha mão por cima, mas isso dificulta um pouco. Eu simplesmente coloco uma fita isolante, bloqueio a passagem de luz e está resolvido o problema do halo. Perfeito? Aí vem a pergunta. E se você não for dentista, está assistindo meu vídeo querendo uma dica para uma pessoa que não é dentista, não tem acesso a esse material ou não quer gastar cerca de R$300 para comprar esse silicone? O que você pode fazer? Dar um dislike no meu vídeo? Não, não faça isso. Vocês vão procurar no camelô uma capa de celular bem baratinha, a mais baratinha que vocês encontrarem, que encaixa no seu celular, uma capinha de R$10, ou se tiver mais barata que isso. O importante é que a capinha seja plana, que ela não tenha curvaturas, que não seja muito grossa, ela tem que ser fina. E vocês vão utilizar cola quente, pistola de cola quente. Acredito que muitos de vocês devam ter, mas se vocês não têm, também não é algo caro de se adquirir. Não precisa ser uma pistola grande como essa, pode ser uma pistola menor. Posicionam a lupa sobre a capinha, com o celular encaixado, obviamente, dentro da capinha. Vocês vão encontrar a melhor posição da lupa, deixam a pistola de cola quente esquentando na força. Quando a cola estiver no ponto de aplicação, vocês aplicam a cola sobre o cabo, esperam esfriar e pronto, a lupa está fixada. É um método muito bom também, só que tem um problema. A lupa vai ficar fixada de uma forma definitiva na capinha.
vocês não vão conseguir tirar e colocar a lupa. Mas dependendo, se vocês já comprarem várias lupas para uso direto e uma lupa específica para utilização no celular, não tem problema vocês colarem com cola quente. Simplesmente coloquem no modo câmera, seu celular no modo foto, o vídeo câmera lenta. Então, se vocês querem um aumento máximo, então eu coloquei aqui câmera lenta, dei o zoom máximo, a minha lupa está em posição. Vejam só. Então, vou fazer uma pequena filmagem para mostrar depois para vocês. Essa é a distância, uma distância muito pequena que vocês vão fazer a foto ou filmagem. Olha ali. Bem, esta é uma outra maneira de utilizar a câmera com a lupa. Vocês colocam num tripé pequeno que fica sobre a mesa, colocam um suporte para tripé que fixa celular, e aí vocês vão dar o zoom máximo e efetuar a filmagem ou a foto tendo as duas mãos livres para trabalhar com o objeto que está sendo observado. Essa é a distância que eu trabalho. Inclusive, se eu quiser efetuar desgaste em alguma peça, eu tenho as duas mãos livres e posso trabalhar dessa forma, observando com um aumento muito grande na tela. Vejam, essa distância de trabalho é uma distância de trabalho muito pequena, mas dependendo da situação ainda consigo trabalhar com broca ou algum instrumento de escultura. Bem, então em relação à montagem do equipamento, é isso. Se você queria só saber como montar e ver quais os resultados possíveis de se obter, o vídeo está terminando aqui. Tem mais parte técnica depois, mas eu sei que a maioria não vai querer assistir. Então, eu só vou pedir para você, se você gostou do vídeo, dá um gostei, que isso faz a gente ter um feedback se a gente está produzindo vídeos bons ou não, se a gente deve investir mais na produção de vídeos. E se você quer receber mais esse tipo de conteúdo, assine o meu canal aqui embaixo. E se vocês querem receber notificação cada vez que eu postar um vídeo, clica o sininho aí embaixo, beleza? Vamos lá! Se você estiver preparado para informações mais técnicas, agora vem elas. Uma pergunta que vocês poderiam fazer é: qual é a ampliação obtida por esse sistema? Se minha lupa é de 20 vezes, eu tenho uma ampliação de 20 vezes? Será? E aqui, o primeiro balde de água fria. A ampliação não é de 20 vezes, embora eu tenha utilizado uma lupa de 20 vezes. A ampliação, de verdade, é de apenas 3 vezes. Aí vocês vão me perguntar, então o fabricante mente, ele fala que a lupa amplia 20 vezes, mas na verdade só está ampliando 3 vezes? Não é bem assim. Existem, em física, várias fórmulas para denominar várias coisas em relação à capacidade de aumento. Então existe o poder efetivo, poder de superfície, entropia, poder nominal, equação do fabricante, lei de Gauss, equações para cálculo de magnificação linear e magnificação linear transversa. A gente fica meio louco se começar a estudar os livros de física e não souber exatamente o que está procurando. De nada adianta a gente ficar procurando um monte de fórmulas de física se a gente não sabe exatamente o que estamos procurando. Existem algumas coisas básicas que a gente precisa saber. Primeiramente, nós devemos saber que nós estamos procurando uma fórmula de aumento ou magnificação para imagens virtuais formadas, ok? Não para imagens reais. E eu procuro magnificação de lupas. Eu não estou procurando magnificação para microscópios, para telescópios, para máquinas fotográficas, para projetores. Não é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando a magnificação para lupas.
Essas duas figuras aqui, todo mundo deve saber a respeito do que eu vou falar. Já deve estar até pensando em desligar esse meu vídeo. Não façam isso, eu vou simplificar. A maioria das pessoas, quando lembra de física, tem arrepios. Elas nem sabem como é que passaram no ensino médio e nem como passaram no vestibular. Mas é um assunto muito fascinante quando a gente relaciona a nossa vida prática. Se você só relaciona fórmulas, teorias, você não entende nada mesmo e nem quer entender e tem raiva de quem entende. Eu vou tentar passar para vocês uma maneira legal, uma maneira de vocês lembrarem alguns conceitos básicos. Quando nós temos uma lente biconvexa, né, uma lente gordinha, o que nós temos? Nós temos o objeto de um lado, a lente no meio, eu tenho a projeção dessa imagem através da lente. Essa imagem é o que a gente chama de imagem real. Ela é invertida e fica sempre do lado oposto ao objeto em relação à lente. Então vejam só, quando eu tento observar do mesmo lado que está o objeto, eu não consigo observar, porque o objeto está na minha frente. Eu consigo ver a imagem quando eu não olho através da lente, porque está sendo projetada uma imagem do lado oposto. De qualquer outro ângulo que eu olhe, não através da lente, eu vejo essa minha imagem invertida, que é a imagem que a gente chama de real. Agora, na prática, o que é isso? Eu pego uma lanterna de LEDs, vou acendê-la no escuro. Antes eu faço a medição do LED, eles têm diâmetro de 4 milímetros. Então, quando eu acendo a lanterna, eu tenho um faixa de luz, não consigo distinguir nenhum LED. Mas aí, quando eu pego essa minha lupa de 20 vezes de aumento, vou aproximando, aproximando, até que eu chego num ponto focal que eu consigo visualizar cada um dos LEDs dessa minha lupa. E aproximando e afastando, eu chego num ponto de maior aumento com definição desses LEDs e eu pego uma régua para medir essa imagem. Ela tem 80 milímetros, exatamente 20 vezes o tamanho desse LED. E aí, colocando o dedo na frente da lanterna, eu coloco o dedo do lado esquerdo, aparece uma sombra do lado direito. Eu coloco o dedo na parte de cima dos LEDs, aparece uma sombra na parte de baixo. Isso confirma que a minha imagem está invertida. Essa é uma imagem real, que é o que a gente verifica nos projetores. Agora, essa segunda imagem de uma lente biconvexa também, quando nós observamos através dela. Nós temos o objeto de um lado sendo observado pela lente, nós estamos olhando desse lado da lente nessa direção. Existe a formação de uma imagem do mesmo lado do objeto e essa imagem não está invertida. Essa imagem a gente vai chamar de imagem virtual, porque ela na verdade não existe. Se a gente não olhar através da lente, eu não enxergo a minha imagem virtual. Eu tenho sempre que olhar através da lente. Se eu olhar por fora da lente, eu não vou enxergar nada. Então, observando através da lente, eu vejo essa imagem virtual. Aliás, eu nem enxergo mais o objeto. Não existe nenhuma sobreposição de uma imagem do objeto e da imagem dele ampliado. Não, eu só vejo ele ampliado. Essa imagem virtual. Quando eu olho fora da lente, eu não enxergo essa imagem virtual. Eu só enxergo o objeto como ele é. Essa é a situação da lupa. Quando nós observamos através da lupa, nós vemos o objeto com aumento, a imagem virtual, aumentada. E quando nós olhamos fora da lupa, nós vemos o objeto do tamanho que ele é. Não existe possibilidade de visualizar nenhuma imagem virtual quando nós não olhamos através da lente. E ali, visualizando através da lente, eu tenho minha imagem virtual de mesma orientação do objeto. A imagem não é invertida. O que interessa realmente para a gente são as fórmulas de magnificação angular. E mesmo assim, nos livros de física, existem algumas fórmulas a esse respeito. Eu estou colocando aqui 3 delas, mas para não complicar mais a cabeça de vocês, tem algo muito legal que eu encontrei na internet, de um site em espanhol, que é como determinar na prática a magnificação angular de uma lupa.
é muito bacana. Você simplesmente coloca a lupa sobre um papel pautado ou milimetrado e você vai aproximando e afastando, conseguindo o máximo aumento sem perder o foco. E aí verifica uma pauta ou uma linha aumentada, quantas linhas não aumentadas corresponde. E isso me dá a magnificação angular direto. Peguei a minha lente de 20 vezes de aumento, coloquei sobre um papel milimetrado e aproximei e afastei, obtendo o máximo de aumento sem perder o foco e fiz a correspondência com as linhas milimetradas sem a lupa. O que a gente obtém? 3 vezes de aumento. Uma linha na lupa corresponde a 3 linhas sem olhar pela lupa. Então essa minha lupa me dá uma magnificação angular de 3 vezes. E se nós aplicássemos todos os valores daquelas fórmulas que eu mostrei anteriormente, daria esse resultado de 3 vezes mesmo. Ok? Então a minha lupa ela tem 20 vezes de aumento nominal, mas na verdade são apenas 3 vezes de aumento real. Ok? A outra coisa que nós precisamos saber para entender essa ampliação diz respeito aos sensores das câmeras. Então, desse meu lado, eu tenho o sensor da Nikon, aqui o sensor do iPhone 5S, desenhos feitos em proporção, vocês vejam a diferença do tamanho do sensor. E sensores maiores têm vantagens sobre sensores menores. Os sensores pequenos, eles têm menor faixa dinâmica, menor tamanho de pixel, maior espaço entre os pixels, tem vários pontos inferiores quando comparado a um sensor maior. E mesmo o sensor dessa minha câmera, ele é considerado um sensor do tipo cropado, porque originalmente nessas câmeras o filme tinha um tamanho maior do que esse sensor. O quadro desse filme tinha um tamanho de 24 por 36, que hoje em dia tem sensores com esse tamanho, que são as chamadas câmeras full frame. Então vejam só, o sensor de um iPhone 5S tem 4,89 por 3,67. 4,89 milímetros é isso. 3,67 é um pouquinho menos. É muito pequeno. Já um sensor de uma câmera cropada como a minha tem 23,6, que é isso daqui. 23,6 por 15,7, mais ou menos isso. É consideravelmente maior. E ainda tem um fator que não é muito importante para o nosso caso aqui de ampliação, mas quando a gente compara uma foto de uma câmera reflex de um celular, a proporção da imagem é diferente. A proporção de um sensor de uma câmera reflex ela é de 3:2, enquanto de um celular é 4:3. A imagem é um pouquinho mais quadrada, enquanto que a imagem de uma câmera reflex ela é um pouquinho mais esticada, um pouquinho mais retangular. É de importância muito grande o tamanho do sensor, porque quanto menor o sensor, menos eu preciso de uma lente muito potente para produzir grandes efeitos. Enquanto que com um sensor maior, eu preciso de uma lente com componentes vários para produzir o mesmo efeito que eu produziria no celular. É por isso que para esse sensor de câmera reflex eu preciso de tudo isso para obter aquela magnificação. Enquanto que com o celular basta uma lupa adicionada à câmera e eu já tenho um efeito como aquele que eu mostrei anteriormente nesse meu vídeo. Então, aqui para vocês entenderem alguns conceitos relacionados à magnificação. Quando eu aproximo o meu celular sem a lupa de um objeto na sua aproximação máxima, então eu pego essa régua, vou achar o foco no sentido do menor lado do sensor do celular, acho a menor distância que eu encontro o foco. Eu tenho aqui 56 milímetros da régua preenchendo essa lateral da tela do meu celular que tem 50 milímetros.
Então, a minha percepção, olhando a imagem que se forma na tela, é de que com o meu celular, sem lupa nenhuma, sem zoom nenhum, eu tenho 1 para 1,1 de aumento. O que seria muito próximo àquilo que a gente consegue no máximo, colocando a lente no talo, uma lente macro na minha câmera reflex. Então essa seria a percepção que eu tenho, mas não é real. Na verdade, quando a gente compara o tamanho do sensor, que é de 3,67 nessa dimensão, e eu tenho uma imagem de 56 milímetros que se formou nessa lateral do sensor de 3,67, na verdade eu tenho uma proporção de aumento de 1 para 13,6. Ou seja, eu tenho uma proporção de aumento muito pequena em relação ao sensor. Agora, se eu pego o celular, dou o zoom máximo que eu consigo, que eu tenho no celular, aproximo e afasto até obter o foco na menor distância possível, eu tenho essa imagem de 14 milímetros. Então, se eu pego essa imagem de 14 milímetros, considerando que a minha tela do celular tem 50, eu vou ter a percepção, olhando a imagem formada na tela, de que essa imagem está aumentada 3,6 vezes. Então, 3,6 para 1. Só que essa é uma percepção de ampliação, não é a ampliação real que acontece no sensor. Sempre lembrando, o meu sensor nessa lateral tem 3,67. Está se formando uma imagem que corresponde a 14 milímetros. Então, na verdade, está ocorrendo uma ampliação de 1 para 3,8, o que é pouco ainda. Sempre lembrando, quando eu tenho essa marcação de 1 para 3,8, o que quer dizer? 1 significa o tamanho da imagem formada. Aí 2 pontos, 3,8. O que é 3,8? O tamanho do objeto. Então, o objeto é maior do que a imagem formada em 3,8 vezes. Quando nós colocamos a lupa no celular e efetuamos a foto com o máximo de zoom, nós obtemos uma imagem que abrange a medida de 4,5 mm. Esses 4,5 mm, quando vistos na tela, nesse sentido que tem 50 milímetros, me dão a impressão de que houve um aumento de 11,1 vezes, ou 11,1 para 1. Só que essa é a percepção de aumento. No sensor, essa imagem de 4,5 milímetros ocupa o sensor que mede 3,67. Então, a proporção de aumento real é de 1 para 1,2. É muito inferior aos 11,1 que a gente tem a impressão de estar vendo aumentado na tela. Agora, uma fotografia feita com a câmera reflex só com objetiva macro, sem toda aquela tralha de fole de extensão e anel de extensão. Só objetiva macro colocada no máximo de aumento, em proporção 1 para 1. Eu tenho uma imagem que, medindo ela, deu aqui 15,6. O meu sensor, nesse sentido, mede 15,7. Se eu fizer as contas, me dá a proporção 1 para 1. Talvez até eu tenha errado ali na minha foto, ou existe alguma perda na conversão da imagem, talvez fosse 15,7 a imagem capturada pelo sensor. Mesmo assim, fazendo as contas, dividindo 15,6 por 15,7, vai me dar a proporção 1 para 1. Então, as objetivas macro utilizadas em odontologia oferecem o que realmente elas estão se propondo. Eu coloquei em 1 para 1, ela me deu 1 para 1 em relação ao sensor. Agora, colocando tudo aquilo de folha de extensão, anel de extensão, mais objetiva macro, eu obtive essa imagem de 3 milímetros. 3 milímetros ocupando um sensor de 15,7. Então, fazendo as contas, eu tenho uma proporção de aumento de 5,2 para 1. A imagem obtida é 5,2 vezes maior do que o objeto. Essa proporção é muito alta.
Com câmeras Canon, existe uma objetiva que me dá essa proporção de 5:1. É uma objetiva bem cara, mas me dá uma qualidade de imagem muito boa. Para quem usa sistema Nikon, não tem uma objetiva específica que dê essa proporção de aumento, então a gente tem que utilizar anéis ou tubos de extensão. Poderia ser um conjunto de close-ups, mas as close-ups dão muita distorção na imagem. Eu poderia também fazer inversão de lente, obtendo ampliações grandes, mas ela não é prática no dia a dia de consultório, seria complicado para acoplar o flash circular, o flash twin. Então, para quem é um usuário Nikon, a gente acaba ficando mesmo com a solução através dos tubos e das foils, dos anéis de extensão. Aí pode ser que alguém me pergunte: poxa, mas me deu uma proporção de aumento de 5,2:1. A lupa no celular me deu 11,1, não foi? Então, peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você lembrar bem, eu falei que no celular era 11,1:1 a impressão na tela do celular. Enquanto com as câmeras reflex eu tenho 5,2:1. Agora, para fazer uma comparação justa, eu fiz esse slide. Se eu pegar uma foto obtida com todos esses recursos da câmera reflex e jogar essa imagem para o meu celular e observar essa imagem na tela que mede 50 milímetros, então, fazendo as contas, eu tenho uma ampliação da imagem de 16,7. Então, aquela minha imagem obtida na câmera reflex vista no celular me dá a percepção de 16,7:1. Comparando com os 11,1 da lupa, é uma proporção de aumento maior. Ok? Bem, para quem quiser estudar física em mais detalhes, ver todas as fórmulas existentes, estudar reflexão, refração, polarização de luz, objetivas, utilização em fotografia, esse livro do Eugene Hirsch é muito bom. Esse livro é referência entre os estudantes de física na parte de ótica e realmente é um conteúdo muito complexo, mas também muito completo. É a minha principal referência na hora de estudar esses assuntos ligados à ótica. Ok? Então, se vocês gostaram desse vídeo, dá um curtir. Se vocês querem mais vídeos desse tipo do meu canal, assinem meu canal aqui embaixo. E se vocês querem receber notificações a cada vídeo novo que eu fizer, cliquem no sininho. Muito obrigado, um grande abraço. Falou!